Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a missão da empresa. Talvez você já tenha entrado em alguma grande corporação e visto logo na entrada uma linda placa com a missão, a visão, os valores da empresa, tudo expresso de uma maneira onde o objetivo seja atrair a atenção e mostrar o quanto aquela empresa é conectada com uma realidade. Bem, à parte os elementos de marketing dessas exposições, nós queremos mostrar que toda empresa possui duas missões específicas. E se não possuem, deveriam possuir. A primeira delas é uma missão financeira, o lucro. Qualquer empresa, para ter durabilidade e permanência e manter as portas abertas, precisa dar lucro. É assim que ela se sustenta. Então, o primeiro elemento da missão de uma empresa é o lucro. O segundo diz respeito aos aspectos sociais nos quais essa empresa se insere. E aqui nós temos muito mais falhas do que a gente gostaria de ter. Muitos empresários simplesmente se esquecem do contexto onde a empresa está colocada e não levam isso em conta. Vamos falar sobre isso já já. Voltemos agora ao ponto inicial. Nós temos uma péssima cultura no Brasil, ditada por ideologias das quais não vamos comentar, que demoniza o lucro. Ora, o lucro é fundamental. Ele é a remuneração do investimento feito na empresa pelos seus acionistas ou proprietários. Investe-se um capital e o objetivo é que ele permita que sobre, no final das contas, algo que vai remunerar todo esse risco assumido e toda essa trajetória efetuada. O lucro é o que move a sociedade, na medida em que, tendo lucro, as empresas expandem os seus investimentos, contratam mais pessoas e, principalmente, qualificam essas pessoas para que o ritmo de investimentos e de expansão prossiga. Ter lucro é absolutamente legítimo quando nós vivemos numa sociedade capitalista. E a empresa que não tem compromisso com lucro acaba virando um elefante branco e fecha as portas. Basta ver o que acontece no governo. Nós temos no governo brasileiro quase 150 empresas estatais que não estão efetivamente comprometidas com o lucro. São inchadas, pesadas e por vezes prestam um serviço de má qualidade. O caminho delas é fechar ou ser privatizadas. Portanto, o lucro é legítimo e é ele que dita o ritmo econômico da sociedade e efetua a distribuição de dividendos para todos, de tal maneira que o progresso econômico seja sentido e desfrutado por todos. Voltemos agora à dimensão social da missão da empresa. Muitas empresas acabam por fundar verdadeiras sociedades. Quando uma estrada de ferro passa numa localidade, ou quando uma siderúrgica se instala numa área remota, ela acaba movendo a sociedade e fundando cidades, criando comércio, diversificando serviços e por aí afora. Portanto, o papel social da empresa tem duas dimensões. A externa, quando se olha para o entorno da empresa, e a interna, quando se olha para o próprio funcionário, para a própria mão de obra que ela qualifica. É fundamental que a empresa, ao atuar, considere o aspecto externo que a cerca e se coadune com ele, de uma maneira progressista. Quando isso não ocorre, infelizmente nós constatamos fatos trágicos, como o que vimos recentemente em Mariana e Brumadinho. Essas empresas esqueceram-se do entorno e acabaram por gerar riscos iminentes às populações e tragédia ambiental. Por outro lado, o aspecto interno da empresa leva em conta a mão de obra. Não podemos nos esquecer que no Brasil nós temos um sério problema educacional. A compensação, na maioria dos casos, desse déficit educacional está, por incrível que pareça, na mão das empresas, pois são elas que dinamizam os cursos técnicos,
São elas que introduzem maquinário novo, softwares novos e assim por diante, e fazem com que a mão de obra busque qualificação. A empresa que privilegia a formação dos seus próprios quadros se torna mais produtiva, com menos custos, e tudo isso aumenta o seu lucro e a capacitação de mão de obra, que pode até migrar depois de uma empresa para outra e manter esses benefícios de maneira permanente. O papel social da empresa é muito maior do que aquele que as pessoas imaginam, focando toda a visão apenas para lucro. Não é verdade. No Brasil, diante do quadro de carências que nós temos, esse papel ainda se torna mais relevante da maneira como se pode criar o desenvolvimento e elevar o próprio nível da qualificação e de produtividade. Você sabia que o Brasil tem um quadro de produtividade 4 vezes menor do que, por exemplo, o quadro americano? Sim, um funcionário americano produz 4 vezes mais do que um brasileiro. Nem tudo se explica apenas por qualificação individual, mas com certeza isso é um peso imenso a ser carregado. Da próxima vez que você pensar numa empresa, analise esses dois aspectos: o quanto ela cumpre o seu papel social, em termos de missão, e, evidentemente, o quanto ela completa o seu ciclo financeiro na forma do lucro. Com essa leitura, nós pararemos de estigmatizar o empresário, consideraremos de uma forma muito melhor o papel da empresa, e isso com certeza nos tornará, como consumidores, muito mais exigentes, porque nós sabemos muito bem quais são as empresas que respeitam o aspecto social e quais aquelas que não respeitam. Não compre das que não respeitam. Inscreva-se no nosso canal e, periodicamente, você estará informado sobre assuntos econômicos, da sua carreira profissional e assuntos empresariais. Muito obrigado e até a próxima.